Estamos juntos, Mateus capítulo 11, 25 a 30. Diz a palavra do Senhor: naquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos aqui. E mais uma vez queremos, Senhor, pedir, ó Deus, que Tu ministres aos nossos corações aquilo que eu e meus irmãos aqui precisamos receber do Senhor. Tu sabes, ó Deus, perfeitamente, melhor do que cada um de nós, aquilo que nós precisamos receber de Ti. E nós pedimos, ó Deus, que Tu venhas ao nosso encontro e que Tu ministres aos nossos corações, ó Deus, a Tua palavra bendita. É possível que tenhamos entre nós muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas, e o Senhor nos convida, o Senhor que é o mestre dos mestres, nos convida, ó Deus, a encontrarmos alívio e descanso no Senhor. Ó Deus bendito, ministra aquilo que nós precisamos receber de Ti. Torna-nos, ó Deus, ensináveis. Torna-nos ensináveis. Em nome de Jesus, nós queremos aprender com o Senhor tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, para a nossa vida, para a nossa família, para seguirmos melhor os Teus passos daqui para frente. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Minha gente, hoje é Dia dos Mestres, né? E para mim é um dia muito especial, especialmente porque a gente tem na figura do professor uma figura muito preciosa, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de ter algum professor que tenha marcado a sua vida positivamente. Alguns, infelizmente, marcam negativamente, né? Aquele professor que persegue, aquele professor que é um carrasco, que não ajuda, que não entende que o seu objetivo ali é transmitir realmente o conhecimento, transmitir um pouco da sua vida também, inspirar os alunos, né? Mas, infelizmente, tem isso, mas a grande maioria, eu tenho certeza, que é de professores que amam o ensino, amam o magistério e têm realmente a oportunidade de exercer o magistério com maestria, com alegria, com prazer de ensinar. Você já teve um professor que tenha marcado a sua vida, marcado positivamente a sua trajetória de vida? Teve? Eu tive a minha professora primária, posso me lembrar de muitos, né? Mas a minha professora primária realmente marcou muito o meu coração. E ela foi minha professora na primeira série, na segunda série, na terceira série, na quarta série também. Na quarta série nós já tínhamos duas professoras, uma para matemática e ciências e outra para português e estudos sociais. Mas essa professora também estava conosco, era uma das duas que estavam conosco ali. Então, ela passou 4 anos com a gente, ensinando, né? E eu me afeiçoei muito a ela, muito a ela. Quando a minha terceira irmã nasceu, a minha frustração foi tão grande, que eu não sei se você sabe, né? Mas eu sou o filho único de 5 irmãos. Né? Eu tenho 4 irmãs. 4 irmãs, sou o mais velho de todas, né? E meu sonho era sempre querer ter um irmão. Sempre quis ter um irmão. Deus não me deu um irmão, mas me deu 2 filhos, né? Que são meus irmãos mais novos hoje, graças a Deus, né? Deus é sempre maravilhoso, fantástico, né? Mas quando a minha terceira irmã nasceu, a frustração era tão grande que a minha mãe achou um jeito de me consolar. Vou dar a essa menina o nome da professora do Marcos, né?
e colocou na Margarete o nome de Margarete, né? Por isso que a Margarete tem o nome de Margarete, porque era o nome da minha professora, né? Para consolar o meu coração por ela ter nascido uma menina, né? Então, existem, graças a Deus, professores maravilhosos que amam aquilo que fazem e realmente se alegram em ensinar. Eu queria pensar com vocês hoje sobre o mestre dos mestres. Porque Jesus, de fato, está acima de todos os professores. Jesus está acima de todos os mestres. Ele está muito, muito acima. E nós temos aqui, nesse texto da Palavra de Deus, um momento em que o Senhor Jesus, no exercício do seu magistério, no exercício da sua capacidade de ensinar, convida seus discípulos a algumas coisas, convida seus discípulos a realmente terem uma experiência fantástica com ele, se aceitarem o seu convite. O primeiro convite que o mestre dos mestres nos faz é o de aprender com ele. Lá no verso 29 diz o quê? Aprendei de quem, irmãos? De mim. Aprendei de mim. É interessante essa expressão, aprendei de mim, porque é diferente de dizer aprendam comigo ou aprendam através de mim. Aprendam de mim. Aprendam com a minha vida. Aprendam com aquilo que eu estou dizendo. Aprendam com aquilo que eu estou falando. No grego significa comecem a aprender de dentro de mim. Tirem lições das coisas que vocês vão encontrar dentro de mim. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque o que Jesus estava ensinando aos discípulos, aos seus alunos, era muito mais do que uma teoria. E olha que Jesus tinha muita teoria na sua cabeça. Aos 12 anos de idade, ele já estava dentro do templo, discutindo a lei com os doutores da lei. Com os caras que eram os PhDs daquela época. Os escribas e fariseus. Com 12 anos de idade, Jesus estava lá. José e Maria estavam atordoados. Onde é que está esse menino? Né? Pensaram que tivesse perdido o garoto e tal, mas voltaram a Jerusalém, andaram 3 dias lá na cidade. Onde é que está o garoto? Onde é que está o garoto? Não achavam, foram achá-lo no templo. E lá ele estava discutindo a lei com os doutores da lei. Então, teoria Jesus tinha muito, mas aqui ele está dizendo, olha, aprendam do que está dentro de mim. Comecem a aprender daquilo que está no meu coração. No meu coração. Jesus estava convidando os seus alunos a olharem para dentro dele. Não apenas para a teoria que ele tinha para ensinar, não apenas para os conceitos que ele tinha a transmitir, mas estava convidando os alunos para olharem para dentro dele. Nós precisamos olhar o coração de Jesus, nós precisamos olhar a mente de Jesus, porque o Senhor nos chama a seguir exatamente aquilo que está na sua mente e no seu coração. Nós precisamos aprender com aquilo que está na mente e no coração de Jesus. O que isso tem a ver com a gente hoje? Tem tudo a ver, irmãos. Porque o nosso coração pode estar extremamente contaminado com um monte de coisas ruins que o mundo nos oferece hoje. A nossa mente pode estar completamente contaminada com um monte de coisas que o mundo nos oferece hoje. E nós precisamos olhar para o nosso Mestre e seguir realmente aquilo que Ele tem a nos ensinar. O convite é para conhecermos, então, o coração do Mestre, é para sabermos como Ele pensa, como Ele sente, como Ele age, como Ele reage diante das circunstâncias da vida. Diante de tantos temas que nós temos a tratar no nosso mundo atual, nós precisamos pensar como Jesus trataria esse problema, como Jesus trataria essa situação, o que Jesus pensa sobre isso, como é que Jesus se sente ao ver essa situação no nosso meio acontecendo. Quais são as ações, quais são as reações, como é que Jesus age, como é que Ele reage diante dos problemas, diante das situações mais adversas na vida? O Senhor nos encoraja a seguir o seu exemplo.
o Senhor nos encoraja a seguir o seu exemplo. O convite é para aprendermos com Ele. E Ele fala de duas coisas que a gente precisa aprender com Ele. Temos muita coisa para aprender, né? Mas Ele diz aqui nesse texto que nós devemos aprender com Ele a ser manso e... Manso e o que mais? E humilde de coração. Manso e humilde de coração. Precisamos aprender a ser manso como ele foi. Martin Lloyd-Jones afirma que a mansidão em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. A mansidão, vou ler mais uma vez, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta que temos para com os outros, ou que deveríamos ter, né, para com os outros. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que nós tenhamos uma visão honesta de nós mesmos, uma visão honesta a nosso respeito. A nosso respeito. Antes de prosseguir, queria só fazer uma pausa e dizer que se você deseja esses slides, a gente pode mandar para você. É só você fazer o pedido para o WhatsApp da igreja, tá? 97286-5156, e nós enviamos para você todos os slides, ok? Ele vai dizer ainda que ser manso significa que estamos dispostos a ouvir e a aprender, que fazemos tão pequena ideia de nós mesmos e da nossa capacidade, que estamos prontos a dar ouvidos aos nossos semelhantes, inclusive. Nós temos mansidão para com os nossos semelhantes e agimos dessa forma como o Senhor realmente espera que venhamos a agir. Então, ser manso significa que estamos dispostos a ouvir e a aprender. Outro detalhe que ele coloca também é que o indivíduo manso não faz valer o seu direito. Ele não retalia, não revida, a fim de que a outra pessoa pague pelo que fez. A pessoa mansa é uma pessoa que não revida, é uma pessoa que não retalia. A Bíblia nos diz que o Senhor guia os humildes. O Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. A pessoa mansa é uma pessoa ensinável, como todo discípulo deve ser. A Bíblia nos ensina, então, que os humildes são guiados na justiça e o Senhor ensina os mansos o caminho que eles devem seguir. T.W. Hutch vai nos dizer ainda algo muito importante. Quando somos mansos, nós permitimos que Deus, então, nos guie pelos caminhos da sua vontade. A mansidão é aceitar como boa e sem resistência a forma como Deus nos trata. Muitas vezes Deus quer nos tratar de um jeito que a gente não aceita, que a gente recusa. E todas as vezes que nós recusamos o tratamento de Deus, a gente sai perdendo. Todas as vezes que a gente recusa o tratamento de Deus, a gente sai perdendo. Jacó, na sua briga com Deus, saiu mancando. E sair mancando foi algo assim muito leve. Foi algo muito leve. Jacó saiu mancando da sua briga com Deus. Todas as vezes que nós oferecemos algum tipo de resistência à forma pela qual Deus nos trata, a gente sai perdendo. A gente sai perdendo. Esse mesmo autor, no livro A Mente de Cristo, ele vai dizer que temos a obrigação de pôr um ponto final em nosso próprio eu exigente, que é a causa de todas as nossas dificuldades, a fim de que aquele que nos adquiriu a um preço tão elevado possa vir e possuir-nos por inteiro. Amém, gente? Que palavra maravilhosa. Temos a obrigação de pôr um ponto final em nosso próprio eu exigente, que é a causa de todas as nossas dificuldades. A causa de todas as nossas dificuldades está onde? Está aqui dentro. Antes de você acusar a pessoa que está do seu lado, antes de você se lembrar de alguém que fez alguma coisa errada para você, olhe para dentro de si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo.
Antes de reclamar do próximo, antes de reclamar de quem está, né, convivendo com você, olhe para dentro de si mesmo, porque o nosso eu exigente é a causa de todas as nossas dificuldades. E nós precisamos entender que aquele que pagou um preço tão elevado por nós, ali na cruz, precisa nos possuir por inteiro, precisa nos possuir plenamente. A palavra de Deus nos diz, você pode ler ali comigo no texto? Vamos ler todos juntos? Quem dentre vós... Eu acho que vocês não acordaram hoje à tarde, não, né? Vocês dormiram hoje à tarde para compensar aquela horinha de sono, né, que perderam no horário de verão. Gente, vamos ler esse negócio direito, vamos lá? Vamos lá? Quem é sábio e inteligente, mostre as suas obras em o quê? Em mansidão de sabedoria. Então, o cara que é sábio e inteligente não é o cara que se acha. Ele demonstra essa sua sabedoria com mansidão. Ele demonstra essa sabedoria com mansidão, e isso faz toda a diferença na forma como ele lida com os outros. Por isso Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Precisamos aprender com o Senhor a sermos mansos. Precisamos aprender com o Senhor também a sermos humildes. Precisamos aprender com Ele, né, a ser humilde como Ele foi. Esse autor, o Plumer, diz que o coração, não a cabeça, é a morada do Evangelho. O coração, não a nossa cabeça, é a morada do Evangelho. Ele vai dizer, e aí o Barclay vai dizer que não é a inteligência quem fecha a porta para o Evangelho, mas sim o orgulho. Não é a inteligência que fecha a porta para o Evangelho, mas sim o orgulho. O orgulho. É possível ser muito inteligente e ter o Evangelho. Mas o orgulhoso vai ser muito difícil ter o Evangelho dentro de si. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Ele vai dizer ainda, o Richard Baxter, um pastor que viveu há mais de 300 anos atrás, no seu livro Pastor Aprovado, ele diz que o orgulho está na raiz de todos os outros pecados. Está na raiz de todos os outros pecados. O orgulhoso nunca está disposto a aprender, nem aprende a imitar os bons, nem a evitar o que fazem os maus. Então o orgulho está na raiz, está na fundamentação de todos os outros pecados. Tudo se origina no nosso coração orgulhoso, que é o oposto de humilde, de um coração humilde. Precisamos de humildade para aprender. Por que precisamos de humildade para aprender? Porque a pessoa que tem orgulho, ela acha que sabe tudo. Ela se acha. Ela tem nariz empinado, tem o seu coração realmente soberbo e acha que realmente sabe todas as coisas. Mas um aluno do mestre dos mestres precisa ser alguém que tenha humildade para aprender. Alguém que chegue para o Senhor e diga o seguinte, olha, Senhor, eu reconheço que eu não sei tudo que eu deveria saber. Eu reconheço que eu preciso aprender muitas coisas ainda daqui para frente. Esse coração humilde, ensinável, faz realmente toda a diferença. Olha lá, o discípulo é uma pessoa ensinável. Ensinável. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado? Ou atrás de você? Pode dizer? O discípulo é uma pessoa... Pode dizer mais uma vez? O discípulo é uma pessoa ensinável. Segundo lugar, o mestre dos mestres nos convida a nos submetermos a ele. O mestre dos mestres nos convida a nos submetermos a ele. O texto nos diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, naquela época, era uma canga de madeira, confeccionada numa carpintaria. O pai de Jesus era o quê? O pai humano de Jesus tinha sido o quê? Carpinteiro.
E Jesus foi, provavelmente, auxiliar de carpinteiro, no mínimo. E ali na carpintaria de Nazaré, com certeza, Jesus deve ter ajudado José a fazer muitas cangas, muitos jugos. O jugo era colocado, né, no pescoço do gado, no pescoço do boi, para conduzir, então, a carroça, para conduzir, então, aquilo que deveria puxar. O boi, através do jugo, estava submisso, numa condição de submissão, tá, ao seu dono. O dono do boi colocava o jugo, colocava aquela canga sobre o seu pescoço, e ele então deveria seguir, deveria caminhar, deveria estar sujeito à autoridade do dono sobre ele. Aquela canga representava a autoridade do dono sobre o animal. E Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, submetam-se a mim. Submetam-se a mim. Submetam-se à minha autoridade, como mestre e senhor da vida de vocês. Kate Phillips, no seu livro do Discipulado Verdadeiro, ele vai dizer que qualquer reserva quanto à submissão a Deus demonstra que nós achamos que sabemos cuidar de nós melhor do que Deus e que Deus não sabe o que é melhor para nós. Que tolice! Qualquer reserva que a gente ofereça para demonstrarmos, né, insubmissão a Deus, significa que nós achamos que sabemos cuidar de nós melhor do que Deus. E que Deus, então, não sabe o que é melhor para nós. E ele vai dizer que isso é simplesmente uma tolice. Quando a gente acha que a gente sabe cuidar bem de nós, acha que nós achamos que sabemos tudo o que nós precisávamos saber, isso é simplesmente uma tolice. Quem sabe cuidar bem de nós é o Senhor. Submissão e autoridade são palavras que andam juntas, caminham juntas. Tá? E o nosso saudoso Russell Shedd diz que a nossa dificuldade em cumprir a missão de Deus aqui nesse mundo, em nos colocarmos a nossa vida à disposição de Deus para cumprir a sua missão, significa simplesmente que a sua autoridade sobre nós está defasada. Deve-se simplesmente ao fato de que a autoridade de Deus sobre nós está defasada. Se nós estivéssemos de fato debaixo da autoridade do Senhor, nós não teríamos dificuldade nenhuma em obedecer, porque o seu jugo estaria sobre nós. Nós estaríamos sujeitos a Ele, sujeitos à sua vontade. E Jesus vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo, obedeçam a mim, submetam-se à minha autoridade. A autoridade do Senhor sobre a sua vida está defasada ou está naquele nível pleno? O Senhor consegue mandar em você? O Senhor consegue exercer autoridade de fato sobre a sua vida? O Mestre nos convida ainda a confiarmos nele. Ele nos convida a confiarmos nele. De que forma ele nos convida? Seguir Jesus é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. Anda com Jesus quem confia em Jesus. Anda com Jesus quem confia em Jesus. Segue os passos de Jesus quem confia em Jesus. Quando você se dispõe a seguir os passos de alguém, é porque você confia nessa pessoa. Você sabe que essa pessoa não vai levar você para o abismo. Não vai levar você à ruína. Então, andar atrás de Jesus, andar atrás do Mestre, é uma atitude de fé, é uma atitude de confiança. E o Senhor está convidando você a depositar a sua fé, depositar a sua confiança de forma plena nele. A palavra de Deus nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que palavra maravilhosa. Que palavra preciosa para mim e para você. Está cansado? Cansado de lutar, cansado de tentar, vai por um caminho, não dá certo, vai para o outro, não dá certo, tenta fazer isso, não dá certo, tenta fazer outra coisa, não dá certo, está cansado?
está sobrecarregado, sentindo como se você estivesse carregando um fardo sobre você, carregando um peso sobre os seus ombros, maior do que você pode suportar, Jesus está convidando você para ir a Ele. Vinde a mim. Não é vir à igreja simplesmente, não é vir ao pastor simplesmente, mas ir a Jesus. Jesus é quem diz, vinde a mim. Porque é Ele quem tem condições de aliviar o seu cansaço, Ele quem tem condições de carregar o seu fardo, o fardo que você não consegue carregar, é Ele quem tem condições de aliviar realmente todo esse fardo que está sobre os seus ombros e está causando tanta angústia ao seu coração. Vinde a mim, todos vocês, todos vós, melhor dizendo, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprenda com Ele. O Senhor nos convida a aprender com Ele. O Mestre nos convida a aprender com Ele. Aprenda com Ele a ser manso, aprenda com Ele a ser humilde. O Mestre dos Mestres foi o nosso exemplo maior de mansidão. O Mestre dos Mestres foi o nosso exemplo maior de humildade. Olhe para Ele e veja nele tudo aquilo que você precisa saber para viver uma vida plena, uma vida que realmente vai alegrar o seu coração e o coração de Deus também. Lembre-se que o discípulo é alguém ensinável, alguém disposto a aprender. Eu queria só lembrar algo importante ainda sobre isso. Porque às vezes a gente vive durante algum tempo e a gente chega a um momento em que a gente acha que a gente já sabe tudo. Que a gente não precisa aprender mais nada. Já faz muitos anos que eu recebi uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa que fora feita com trabalhadores sobre o mercado de trabalho. E nessa pesquisa eles falavam sobre o trabalhador do futuro, mas isso aí deve ter assim uns 15 anos atrás ou mais. E uma das qualidades do trabalhador do futuro era, ou seria, a de aprender sempre. Alguém ensinável, alguém disposto a aprender sempre. Sempre. Minha professora de seminário, no coro do seminário, a Elza, ela dizia para a gente nos ensaios do coro, que eram verdadeiras aulas, a gente gastava 2 horas, 3 horas com ela no ensaio. E ela dizia o seguinte, se você acha que você já sabe tudo, você está pronto para a sepultura. Você está pronto para morrer. Quem acha que já sabe tudo, está pronto para ir para a eternidade. Está prontinho. Agora, se você acha que ainda tem alguma coisa para aprender, você acha que você não sabe tudo, você é uma pessoa ensinável, então Jesus tem muita coisa para fazer com você e através de você ainda. Em nome de Jesus. O discípulo é alguém ensinável, é alguém que está disposto, de fato, a aprender. É alguém que chega para o Senhor, como disse o salmista, diz o seguinte, Senhor, ensina-me quais são os teus caminhos. Mostra-me quais são as tuas veredas. Eu quero aprender contigo. Eu não sei tudo que eu precisava saber. Quantas vezes Deus permite situações novas na nossa vida, justamente para a gente acorde para isso. Para que a gente acorde para a realidade que a gente ainda não sabe tudo. E Deus vai, depois de tanto tempo, nos dar uma situação nova, uma crise no nosso país que ninguém esperava, uma coisa nova, não é? Para dar uma guinada na nossa vida e fazer a gente reconhecer. A gente não sabe tudo. A gente continua dependendo dele, a gente continua precisando dele, a gente continua carecendo dele em todas as circunstâncias da nossa vida. Aprenda com ele. Jesus disse, aprendam de mim, olhem para dentro de mim. A partir daquilo que está dentro de mim, aprendam comigo a ser manso e a ser humilde. O mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, que deixou o seu trono de glória e veio a este mundo, o Senhor dos senhores, ele foi humilde. Ele foi manso e humilde de coração.
E Deus nos ajude a sermos também. Amém? Mas aprenda com Ele, não somente a ser manso e ser humilde, aprenda também a ser submisso a Ele. Diga a Deus, Senhor, pode colocar a sua canga sobre mim. Pode colocar o seu jugo sobre mim, porque o teu jugo é leve. O teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Não é algo pesado, não é algo difícil de transportar, de carregar. Não é uma carroça como aquelas carroças pesadas, cheias de pedra em cima, que os animais tinham que suportar. Não. Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É leve. Submeta-se a Ele. Permita que a vontade de Deus seja plena na sua vida. Não permita que a autoridade de Deus sobre você esteja defasada, diminuída. E por último, confie nele. Confie no Mestre. Ele sabe muito bem para onde Ele está levando você. E por isso, vá atrás dele. Siga ele. Siga os caminhos dele. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.